Vou gravar mais um vídeo para vocês. Faz tempo que eu não gravo vídeo, ando sem tempo. Então hoje eu vou falar sobre o aborto. Pergunta do Livro dos Espíritos. Pergunta 357. Quais são para o espírito as consequências do aborto? Resposta: uma existência nula e a recomeçar. Pergunta 358. O aborto provocado é um crime qualquer que seja a época da concepção? Resposta: há sempre crime quando se transgride a lei de Deus. A mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre um crime ao tirar a vida à criança antes do seu nascimento, porque isso é impedir a alma de passar pelas provas que o corpo deveria ser instrumento. Pergunta 359. No caso em que a vida da mãe estaria em perigo pelo nascimento da criança, há crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? É preferível sacrificar o ser que não existe a sacrificar o que existe. Então vamos aí. E também nós temos aqui nesse capítulo, é o livro 2 do Livro dos Espíritos, o mundo espírita ou dos espíritos. No item 2, união da alma com o corpo. Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção. Então vemos aí que nós não temos o direito de praticar o aborto. O aborto, ele deve ser impedido a todo custo. Então às vezes a pessoa ela é influenciada a fazer o aborto pelo companheiro, às vezes pela própria família, amigos que diziam assim: mas você é muito nova, tem sua vida inteira pela frente. Então as pessoas estão pensando mais no lado material, no lado de viver a vida, como o filho pródigo da parábola de Jesus. Ele saiu, pediu seu dinheiro para o pai, sua fortuna, e foi viver a sua vida até que ele gastou tudo e teve que voltar sem nada. Então, quando as pessoas pensam somente no lado material, é muito complicado, porque nós temos que lembrar, Emmanuel, no livro Vida e Sexo, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, ele fala o quê? Que o lar é um reencontro de almas, de afetos e desafetos do passado. Então existe toda uma programação espiritual lá no mundo espiritual. Nós temos uma cidade de origem, que é uma cidade espiritual, ali onde nós programamos a nossa família, quem vai ser nossos filhos, companheiro, companheira. Então quando nós praticamos o aborto, nós impedimos e quebramos essa programação. Então isso é muito sério, porque nós evoluímos muito pouco no mundo espiritual, porque lá nós estudamos, fazemos muitas coisas, mas onde nós colocamos em prática é aqui. Então nós não temos o direito de impedir o espírito de nascer. Então se a pessoa não quer ter filhos, tem muitos métodos aí que a pessoa pode evitar, né? Não vou ficar falando de métodos aqui para impedir gravidez, porque não é esse o objetivo do vídeo. O vídeo é alertar para não praticarmos o aborto e não incentivarmos ninguém a prática do aborto. Então vamos lembrar que nós temos um corpo espiritual, que é o perispírito. Quem chamava de corpo espiritual era Paulo apóstolo. Temos o nosso perispírito e espírito, e o corpo físico. Então o perispírito, ele é intermediário entre o corpo físico e o espírito. Quando desencarnamos, o nosso corpo fica aqui, mas o nosso espírito é acompanhado do nosso perispírito. E tudo que nós fazemos com o nosso corpo, ou fazemos com o próximo, no sentido de fazer o mal, nós vamos somatizando energias negativas naquele órgão que nós praticamos algo de errado, né? Então, por exemplo, Jesus nos ensinou: se teu olho é motivo de escândalo, arranca-o. Se a tua mão é motivo de escândalo, arranca, né? No sentido, não é que a pessoa ia arrancar a mão, mas é que nós somatizamos essa energia negativa. Por exemplo, aquela pessoa que usa a mão para matar, ela somatiza essa energia negativa na mão.
Aí quando ela reencarna de novo, ela pode vir aí com um problema na mão, ou às vezes sem mão, e assim para outras partes do corpo. É a mesma coisa o aborto, nós vamos somatizando essa energia negativa na parte genética, aí com as futuras doenças em próximas reencarnações, e às vezes na própria reencarnação. Porque nós temos que entender que nós estamos em estágios diferenciados de evolução. Então o futuro espírito que vai reencarnar, ele pode ser um espírito ainda muito imperfeito, traz muita mágoa daquela mãe. Então, no momento do aborto, ele vai sentir muito ódio. E aquela energia negativa dele vai ficar impregnando ali aqueles órgãos da mãe, o útero, por exemplo. E a mãe pode até adoecer na mesma vida. Então, nós temos que evitar o aborto a todo custo. Então, quando nós falamos também de alguns abortos que são permitidos no Brasil, por exemplo, bebês anencéfalos, algumas jurisprudências de alguns juízes até acatam isso, nós vamos lembrar uma coisa, aquele espírito, ele não tem, como dizem, não tem cérebro, mas ele tem uma parte do cérebro, né? Então, esse espírito ele precisa reencarnar. Vamos supor que esse espírito ele cometeu suicídio em encarnação passada. O que vai acontecer? Quando a pessoa comete suicídio, dependendo de onde, por exemplo, ela deu um tiro na cabeça, ela lesa esse corpo físico que vai somatizar no perispírito. Então, quando esse espírito for nascer de novo, ele vai trazer essa dificuldade aí no cérebro. Então, ele não tem essa parte do cérebro porque ele lesou esse cérebro em outras vidas. Então, ele precisa da reencarnação. Nós sabemos que o bebê anencéfalo ele dura muito pouco, às vezes nasce e morre, às vezes dura semanas, às vezes dura um ano, no máximo um ano e pouco, depois ele desencarna. Mas por que ele precisa nascer? Porque ele está recompondo esse perispírito, ele está, vamos dizer assim, o perispírito ele é uma matéria que vive em outra dimensão, é uma matéria quintessenciada. Então essa matéria, ela é maleável, então à medida que ele reencarna, ele vai ali, vamos dizer assim, consertando, não é bem o termo, mas ele vai voltando ao normal. Então às vezes vai precisar mais de uma reencarnação, dependendo de como foi, né, o estrago que ele fez, né? A pessoa que usou muita inteligência por mal, enfim, são vários casos, cada caso é um caso. Então, nós impedimos esse espírito de reencarnar. Vamos lembrar também que todo espírito que reencarna numa família, ou que já está predeterminado a nascer, às vezes é impedido de nascer, ele tem já uma ligação com essa família. Então, ele não cai ali de paraquedas. Então, às vezes, aquele espírito, ele faz parte até da nossa família espiritual. Vamos supor que em outra vida nós tivemos ali um filho, ou um pai, ou uma mãe que cometeu suicídio, um exemplo. E no mundo espiritual, nós ali, fazendo a programação, nós aceitamos que ele reencarne na nossa família. E aí o que acontece? Se a pessoa já teve aquele problema no passado, ele vai reencarnar para poder curar o seu cérebro, e nós impedimos, olha aí o agravo do bebê anencéfalo. Então é muito preocupante. Então, outro caso que também é permitido é na situação de estupro. Vamos lembrar que a criança, ela não tem culpa do ato daquela pessoa que cometeu o estupro. E vamos lembrar que esse espírito, às vezes ele precisa dessa experiência, assim como vai ser uma oportunidade da mãe, da família ali, receber esse espírito numa situação de renúncia. Às vezes, se é muito doloroso para a mãe, o que ela pode fazer? Ela pode entregar para adoção, ela pode deixar no hospital, mas evitar de cometer um aborto, porque esse espírito ele precisa reencarnar. Eu conheço pessoas que tiveram bebês por estupro, inclusive uma delas foi do próprio pai, e que essa criança hoje é um homem já, né? E essa mãe ama esse filho assim
com todas as forças do seu coração. Então, às vezes, nascendo no dia a dia, essa criança, ela passa a ser tão amada, mas tão amada, que vai assim suprir toda aquela dor que a pessoa passou. Então, a doutrina espírita, ela não aconselha o aborto em hipótese alguma. Então, às vezes são experiências que precisamos passar e devemos evitar. E aquelas pessoas que já cometeram suicídio, mas que não sabiam dessa informação, né? Vamos lembrar o que Jesus disse: a quem muito foi dado, muito será pedido. Então, vamos lembrar que o amor cobre a multidão de pecados, como disse o Pedro, o apóstolo. Nós podemos fazer o bem para anular o mal que fizemos. Então, o auto-perdão, ele é terapêutico, libertador. Então, não vamos nos entregar aí à culpa. Isso vale para qualquer outro ato. Não vamos nos entregar à culpa, ao remorso, mas vamos fazer o que nós podemos fazer daqui para frente. Podemos, por exemplo, trabalhar como voluntários no hospital de crianças, no orfanato, doar o nosso amor, se possível, adotar alguém, uma criança, se for possível. Lembrar que quando adotamos uma criança, esse espírito é um espírito que está ligado à nossa família espiritual, que nós temos uma família espiritual, reencarnamos milhares de vezes e vamos formando laços espirituais. Então sempre essa família, essa mãe, mesmo que a criança seja adotada, ela já tem ali uma ligação com aquele espírito. Então nada acontece por acaso. Então essa criança já tem esse vínculo de vidas passadas. A questão de ter um filho do próprio corpo é apenas um detalhe. Quantas crianças precisam ser adotadas aí, sem pai, sem mãe, sem carinho? Então é um ato maravilhoso de caridade. Enfim, cada um vai procurar o seu meio da melhor forma possível, para poder fazer um trabalho voluntário num hospital, num asilo, fazer o bem para o próximo no dia a dia, porque é a caridade que vai ali anular os nossos débitos do passado. Vamos estudar um pouquinho mais da doutrina espírita, entender como funciona o processo de reencarnação. Nós vivemos um mundo muito materialista, onde é importante a aparência, o ter. As pessoas não focam na parte espiritual. Isso é muito preocupante, porque nós somos almas vivendo uma experiência no corpo. A nossa verdadeira vida é no plano espiritual. Reencarnamos para evoluir, para crescer moralmente, espiritualmente, até chegarmos ao estágio de espírito puro. Então vamos valorizar a vida, vamos dizer não ao aborto, e vamos ver também que não é só a mãe que tem responsabilidade, mas também todas aquelas pessoas que influenciaram, seja aquele médico que pratica o aborto, seja a parteira, seja os familiares que incentivaram, o companheiro. Então às vezes a culpa sempre cai na mulher, e a mulher às vezes ela fica muito tempo, às vezes uma vida inteira, guardando essa culpa. Então não adianta, porque o que passou, passou. Importante daqui para frente. Deus é misericordioso, Deus é nosso Pai amoroso, justo e bom, nos dará outras oportunidades de recomeço, seja para o ato do aborto, seja para outras coisas. O importante é renovar. Vamos lembrar o ensinamento de Ezequiel, do Velho Testamento, onde ele fala: por mim mesmo eu juro, diz o Senhor meu Deus, que não quero a condenação do ímpio, e sim que ele se converta e viva. Então Deus não quer a condenação de ninguém, Ele quer a nossa conversão para o bem. E é isso que nós temos que prestar atenção. Se estamos praticando bem, pensamento, palavras e atos, estamos mudando no nosso dia a dia, despertando a nossa consciência para o melhor. Não vamos perder a oportunidade reencarnatória, porque há muitos espíritos na fila para reencarnar no mundo onde milhares de pessoas cometem aborto, impedem aquele espírito de nascer. E isso é muito triste para esse espírito, eles sofrem muito. Tem vários livros psicografados de espíritos abortados, o sofrimento deles. Tem até um filme que surgiu recentemente, que é do livro do Luiz Sérgio. É um filme muito bom, eu fui assistir. Já saiu no cinema, mas tem para alugar, acho que nas locadoras, tem
no Now, da NET tem também. Vamos assistir e ver o depoimento daqueles espíritos, ou comprar o próprio livro do Luiz Sérgio, eu não lembro o nome agora, mas tá lá o filme, nós podemos procurar lá no Google, que vamos achar. Vamos valorizar a vida, valorizar o amor, valorizar a reencarnação como oportunidade bendita de evolução para chegarmos até Deus, nosso Pai. Que Deus abençoe a todos, muita paz, que assim seja.